Social media só aparece para você cliente que paga pouco? Só acha quem não tem dinheiro? Olá, social media, eu sou a Letícia Ferrara, criadora do LF Lab. Aqui eu sempre vou te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. A gente vai ter uma conversa muito sincera e interessante hoje sobre bons clientes, né? Clientes que têm dinheiro, né? Esse pode ser o ponto que está atrapalhando você de faturar mais do que você fatura hoje, de ganhar mais, enfim, de crescer seu negócio, sua empresa. Às vezes, a gente acaba ficando com esse sentimento, né, de que só aparecem os clientes que querem pagar pouco. E a gente começa a acreditar que o problema está no mercado. Tipo assim, ai, ninguém valoriza, ninguém quer pagar, tá todo mundo pedindo desconto. Só que quando você acredita muito nisso, tudo aquilo que você repete vira verdade, nem que seja só na sua cabeça, tá? Então, quando você acredita muito nessas coisas, tudo isso vai começar a moldar o seu comportamento. Por quê? Porque você já começa a deixar o preço mais baixo antes mesmo do cliente falar alguma coisa. Você tá lá em reunião, ou você mandou uma proposta, você já manda falando: Ó, é isso aqui, mas se precisar, a gente negocia, tá? Eu tô super aberta à negociação, tá tudo certo. Você já costuma, inclusive, já tem esse costume, né, de aceitar qualquer contraproposta que o cliente traga pra você, mesmo que seja entregar mais para receber menos. E aí vem um ponto que é muito importante da gente lembrar: não existe no mercado só o cliente que paga pouco. É que você está sendo percebida como uma profissional de baixo valor e não só de baixo preço. E aí, quando a gente começa a pensar assim, a gente vê que o cliente que às vezes ofereceu R$ 500, ele não necessariamente ele é um cliente ruim. Muitas vezes ele é o mesmo cliente que pagaria um designer se precisasse à parte, é o mesmo cliente que compra cursos e mentorias caras, é o mesmo cliente que pagaria um gestor de tráfego à parte, pagaria, inclusive, o preço que você queria cobrar por uma boa estratégia de conteúdo. O dinheiro tá ali. Só que o que muda é a questão da prioridade. Então, a prioridade, ela sempre vai vir da percepção de valor. Se você se apresenta como uma pessoa, tipo assim, você tá falando com um cliente, é o primeiro contato com ele, a gente tem que entender que existe uma diferença, eu tava até falando isso hoje de manhã pra uma aluna, existe uma diferença muito grande entre a gente vender produto, comprar um produto, tipo assim, tô comprando um fone de ouvido. Aí tô comprando fone, eu consigo saber como é que é o fone, eu consigo ver vídeos sobre aquela marca de fone, eu consigo ver a opinião das pessoas sobre o fone de ouvido, eu sei o que esperar de um fone de ouvido. Eu vou ouvir música e tá tudo certo, enfim. Então vai ter essa questão do fone, por exemplo. Aí, o que acontece? Eu tenho uma outra opção, né? Tenho um outro. Não uma outra opção, tem um outro tipo de compra, que é a compra de serviço, que é muito diferente. Quando a gente contrata um serviço, a gente parte do viés de que a pessoa precisa confiar na gente. Então, eu sempre bato nessa tecla de que a gente tem que vender a transformação. A gente precisa vender a transformação. Eu sempre bati nessa tecla com as minhas alunas, sempre vou bater nessa tecla também. Por quê? Porque você não vende só o serviço, a pessoa tem que confiar em você. Então, como é que eu vou gastar o meu dinheiro? Gastar. Porque você não está gerando valor. E eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Eu não sei da sua entrega. Eu não sei da sua empresa. E é justamente pelo cliente não saber, é justamente por ter tantas interrogações na cabeça do nosso cliente que a gente precisa gerar valor. A nossa comunicação, ela vai dizer muito sobre o quanto que o cliente vai sentir que pode investir ou gastar, nesse caso, né, com a gente. Então, você está se apresentando como uma pessoa que só faz o post, você vai ser um custo para esse cliente, claramente. Agora, se você mostra para ele os resultados, se você vende a transformação do longo prazo, aí passa a ser um investimento, porque o investimento, ele gera retorno. Você precisa prestar atenção no jeito que você está vendendo e no que você está vendendo. Porque primeiro você tem a opção de vender a entrega. Ah, tantos posts, tá aqui tantos stories, X quantidade de entregas, né? Só que você não tá mostrando o raciocínio por trás daquilo. Quando você fala só da quantidade de conteúdo que você vai entregar pra ele, é uma coisa. Ah, tantos posts, tantos stories, não sei o quê. Só que o cliente, ele não vai conseguir compreender por que você escolhe cada conteúdo, qual é o objetivo. Existem tipos diferentes de objetivos a serem trabalhados, você sabe disso, você vai cuidar disso. Ah, como você tem uma linha de raciocínio do conteúdo diferente, e se ele não entende, ele não vai valorizar o seu trabalho. Por quê? Porque você está esperando o cliente te dizer o que ele quer. E isso vai te colocar num papel de executora. Se você espera o cliente o tempo todo ficar falando o que ele quer, o que ele espera do conteúdo para você montar uma proposta só em cima do que ele quer e não consegue montar uma proposta em cima do que você sabe que ele precisa baseado no diagnóstico dele, a gente tem essa etapa, né?
Eu sempre falo, inclusive, da gente começar diagnosticando o nosso cliente. Então, a gente tem um formulário de diagnóstico que tem etapas, né, dentro do gerenciamento, onde a gente consegue fazer um diagnóstico com o nosso cliente, entender o que ele precisa, entender a verba, a faixa de investimento, né, enfim, esses e vários outros pontos, para a gente conseguir desenhar uma proposta que vai de verdade ser produzida e ser personalizada, né, um planejamento, uma estrutura de entrega de conteúdo que vai dar para o cliente o nível de consciência do problema que ele precisa para resolver o que a gente precisa resolver e vai dar também para o cliente a solução que ele está procurando para resolver esse problema. Então, antes de vender, a gente precisa analisar antes, depois, durante, né, analisar o nicho do cliente, o tipo do perfil, tudo isso tem que ser analisado também. Uma coisa básica que vocês não fazem, mostrar o processo. Tem que mostrar para o cliente que existe um caminho para fazer as coisas. Então, ao invés de falar que você vai fazer os posts, você tem que falar que você vai estruturar a comunicação para alcançar esse determinado objetivo, seja ele atrair, gerar conexão, converter, enfim, que você vai personalizar. Ah, Letícia, mas o processo é muito simples. O processo é simples para você, que trabalha com isso todos os dias. Para o cliente, é um oceano azul. Na maioria das vezes, o mesmo cliente que está te pagando R$ 500 é o mesmo que poderia pagar seus 2, 3 mil reais num gerenciamento de redes sociais. Ele só não paga porque você não gerou valor o suficiente para ele ver que aquilo realmente valia. Quando a gente vai vender um serviço, a gente tem que vender transformação. Tem que mostrar para o cliente que existe um processo a ser seguido. Ah, Letícia, mas é um processo muito simples. Simples para você, que trabalha todo dia com isso. Então, mostrar para o cliente quais são as etapas de diagnóstico, o que essa etapa muda, essa etapa serve para alcançar o objetivo. Então, a estratégia ela é personalizada. A gente vai ter etapa de planejamento, onde a gente vai pesquisar isso, aquilo, a execução vai ser feita assim. Você vai conseguir ter essa visão de cliente. Eu vou analisar para você dessa maneira. Tudo isso faz com que o cliente confie que você vai entregar um bom serviço, porque quando a gente fala de vender serviço e não produto, a gente está vendendo confiança. A pessoa vai confiar em você ou no nível mais alto para te pagar o que você quer, ou no nível mais baixo, porque você não soube gerar essa confiança. Se o seu cliente está dizendo para você que não tem verba, não é necessariamente porque ele não tem verba, é porque você não fez ele confiar o suficiente para entender que você é uma boa profissional e é certa para entregar esse resultado. Se esse episódio tá te ajudando, né, tá te dando mais clareza do que você precisa fazer para cobrar mais, do que você precisa fazer, assim, em etapas para fazer uma boa venda, para gerar mais valor, aproveita, né, para avaliar com 5 estrelas, seguir no Spotify, se você tiver no Spotify, né, porque às vezes você tá no YouTube, se você tiver, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso ajuda muito a continuar essa criação de conteúdo aqui para vocês, sociais mídias do meu coração. Você não precisa ter anos de experiência para entregar um bom trabalho. Você precisa saber o que você tá fazendo de maneira organizada e ter um processo desenhado. E o cliente, ele precisa sentir que você sabe o que está fazendo. E ele só vai sentir isso quando você mostrar o processo por trás das coisas. Você não vai cobrar mais só porque você acha que está no momento de cobrar mais. Você consegue cobrar mais quando o cliente começa a enxergar valor e não só o preço por trás do que você está vendendo. O cliente vai enxergar só o preço se você não conseguiu gerar confiança, se você não explicou o processo para ele. Então, se eu, como cliente, não conseguir entender seu processo, eu vou enxergar só o preço. Eu vou enxergar só o preço se você não me mostrou nenhuma prova social, não me gerou confiança, não gerou valor. Eu ganho a maioria das minhas vendas no momento da reunião em que eu mostro a visão do cliente no Trello. Olha, você vai olhar essa coluna, olha como a aprovação é fácil por um único botão. Olha, é assim que você acessa o histórico, é assim que você vê os relatórios. As nossas reuniões vão funcionar nessa estrutura aqui. Imagina, vamos colocar, né? Vamos supor que você ainda cobre baixo, tá? Então você tá cobrando, sei lá, o mínimo viável, R$ 1.200, por exemplo. Aí você tá fazendo um contrato mínimo que tem que ser 6 meses, né? Então, é uma compra de R$ 7.200. Você tem noção disso? É muito dinheiro. É um valor altíssimo. Como é que eu, que não te conheço, vou confiar R$ 7.200? Como é que eu vou assinar um contrato que tem multa se eu sair, se eu não confiar em você? Se eu não confiar que a pessoa que está me vendendo é uma pessoa que eu tenho certeza que sabe o que está fazendo. Se eu não consigo ter essa certeza, eu não vou pagar. É um investimento grande. É o mesmo pensamento que às vezes a gente tem quando vai contratar um outro serviço, uma mentoria, um gestor, um design. A gente tem esse pensamento. E é normal que nós tenhamos esse tipo de pensamento mesmo. Porque é esse tipo de pensamento que leva a gente a fazer boas escolhas, que vai levar a gente para um outro nível, que leva a gente para um outro patamar no quesito de fazer boas escolhas para nossa
nossa empresa, para o nosso negócio. Quando a gente consegue cobrar mais, é porque a gente gerou valor. Entende? Então, quando a gente consegue cobrar mais, não é só por isso, é porque eu fiz o cliente entender exatamente todas as etapas. E ele confiou. Muitas vezes a gente perde o cliente por tratar ele como se ele fosse, tipo, nós mesmos. Como assim? A gente trabalha com conteúdo todos os dias. A gente está acostumado a trabalhar com conteúdo. A gente trabalha com processo de criação de conteúdo, de estratégia, todos os dias. Processo de aprovação de pauta, criação de linha editorial, todos os dias. Isso significa que para o cliente é menos importante? Não. Aí você não explica para ele, só que para ele era tão importante quanto. Ele saber, ele entender, ele ajudar, ele saber que ele pode colaborar, ele conseguir se enxergar nesse cenário. Ele tem que enxergar onde que ele vai poder colaborar com a estratégia. As ideias dele vão ser aceitas? De que maneira? Como é que vai funcionar para ele dar ideias? Então, às vezes, um cliente mesmo tá falando, sabe? Ah, o problema que eu tinha com a pessoa anterior era esse, ou era aquele. E ele fala isso querendo que você solucione o problema dele, querendo que você deixe ele mais tranquilo. Só que ele não tá te falando claramente, olha, por favor, me deixa mais tranquilo. Não, ele tá te falando das necessidades dele. Então, um cliente que fala, às vezes, que tem 2, 3 unidades de uma loja física, por exemplo, de uma franquia, uma mesma empresa, enfim, ele tem que entender como que você consegue cuidar das redes da franquia. Mas, Letícia, em um gerenciamento, eu não vou conseguir cuidar. Então, explica. Em um gerenciamento, eu não vou conseguir. Por quê? Porque a gente tem essa etapa, a estratégia é personalizada para levar as pessoas para esse endereço, depois para esse e tal, e não sei o quê. Então, é só você explicar. Aí você não cobra, aí você dispensa o cliente. O cliente não ia aceitar, só que você não testou. O cliente não ia querer, mas você não ofereceu. A gente tem que partir do ponto em que a mudança ela começa do seu discurso. E pra gente finalizar o episódio, não pula a reunião. Não pula a reunião. Não tem como você fazer uma compra dessa sem fazer uma reunião. Mas o cliente quer saber o preço. Mas é o seu processo, ele está indo atrás da sua empresa. E na sua empresa o processo é ter a reunião. Então a reunião vai ter que ser feita. Não tem por onde correr. Tem que fazer a reunião. Faz parte do processo ter a reunião. Você vai deixar de ter a reunião? Não. Você já está mostrando para o cliente que você não tem posicionamento nenhum se você flexibiliza desde o início. E é uma parte muito relevante até para gerar aquela confiança que a gente está falando. Que ele está trabalhando com uma pessoa que tem confiança no próprio trabalho, no processo que ela desenvolveu, que ela desenhou para a empresa dela. Que esse processo vai ser importante para ele conseguir participar da estruturação do conteúdo, para ele conseguir entender um pouco mais do que está acontecendo. É aí que você consegue ganhar a venda, no momento da reunião. Se esse episódio fez sentido para você, tira um print, posta no Instagram, tira uma foto, posta nos stories, você tá assistindo, me marca, tá? Meu Instagram é @LeticiaFerraro e me conta também, tá? Se você for me marcar, coloca lá. Qual o maior insight que você teve ouvindo esse episódio? É sempre muito bom fazer essas trocas aqui com vocês, porque afinal de contas, né? Aqui no LF Lab eu sempre vou te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. A gente se vê no próximo episódio.